Hoje nós vamos estudar um pouquinho de história, tá bom? Um império no Novo Mundo. Os estados independentes na América, no início do século XIX, organizaram em sua maioria governos republicanos, a exemplo dos Estados Unidos. Mas o Brasil estabeleceu um estado monárquico, mantendo várias ligações com seu passado colonial. Entre essas ligações, podemos citar, além do governo monárquico, a liderança de um príncipe europeu, que era herdeiro do trono português. A economia exportadora de bens agrícolas, caracterizada pelo latifúndio monocultor e pelo trabalho de africanos escravizados, e a organização política imperial. Por outro lado, não se tratava rigorosamente de uma monarquia absolutista, pois o país adotou uma constituição, por ordem do imperador, em 25 de março de 1824. A primeira Constituição brasileira determinou, entre outros, o seguinte: o Império do Brasil era a associação política de todos os cidadãos brasileiros. O território do Brasil seria dividido em províncias. O governo do Império era monárquico hereditário, que é? Passava de um rei para o outro. Constitucional e representativo. O catolicismo era a religião do Império, garantindo liberdade para as outras religiões, apenas em cultos domésticos ou particulares em casas, sem forma exterior de templo. Eram cidadãos os nascidos no Brasil, livres ou libertos, os nascidos em Portugal que apoiaram a independência e os estrangeiros naturalizados. Os poderes do Estado eram 4: os poderes executivo, legislativo, judiciário e moderador. Tá? Nesse momento aqui, agora, hoje, a gente tem os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O moderador não existe mais. O poder legislativo era exercido por uma Assembleia Geral do Império, formado por uma Câmara de Deputados eleito com mandato e por uma Câmara de Senadores eleitos em caráter vitalício. O imperador era o chefe do poder executivo e do poder moderador. O poder moderador era definido como a chave de toda a organização política e dava poderes amplos ao imperador, que podia nomear os senadores da província a partir de uma lista tríplice eleita, dissolver a Câmara dos Deputados e logo em seguida convocar eleições para uma nova Câmara, perdoar e moderar apenas a condenados pela justiça. As eleições eram indiretas, em que os cidadãos ativos escolhiam os eleitos de província e estes escolhiam os representantes da nação. O cidadão ativo era aquele que podia comprovar uma determinada renda anual líquida, o que excluía boa parte da população livre. A Constituição ainda garantia os direitos individuais, como a liberdade, a segurança individual e a propriedade, além da liberdade de expressão e de publicação na imprensa. O reinado de Dom Pedro I foi breve e se caracterizou por inúmeras dificuldades. A determinação de uma Constituição pelo imperador, o que podia interferir no governo das províncias, deu origem a uma revolta em Pernambuco que buscou o apoio de outras províncias da região, fundando uma república conhecida como Confederação do Equador em julho de 1824. No entanto, o movimento foi reprimido pelas forças imperiais e vários de seus líderes foram executados, como Frei Caneca. Entre 1825 e 1828, o Brasil se envolveu numa guerra contra a Argentina, na época conhecida como República das Províncias Unidas do Prata, disputando o controle da Latina, no extremo sul, onde havia um movimento separatista. No entanto, a Inglaterra atuou como mediadora no conflito e determinou a independência política da província, dando origem à República do Uruguai. Em 1826, o imperador português Dom João VI faleceu, que é o pai de Dom Pedro.
abrindo caminho para a ascensão. Renunciou ao direito ao trono português em favor da filha Dona Maria da Glória, oferecida em casamento a Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I. No entanto, Dom Miguel reivindicou um poder absoluto em Portugal, ignorando os direitos da sobrinha, e isso deu origem a uma guerra civil. Dom Pedro I interferiu ativamente na guerra, sendo acusado pela oposição no Brasil de trair a causa do país em favor de interesses portugueses. Aos poucos, o país ficou dividido entre opositores e apoiadores do Pedro I, e grande parte Continuando. E grande parte dos militares, preocupados com os conflitos que se espalhavam pelas ruas da capital, deram razão à oposição. Diante dessa situação, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I apresentou sua decisão de renunciar em favor do filho, Dom Pedro de Alcântara, encerrando o chamado Primeiro Reinado, que foi de 1822 e 1831. O herdeiro do trono era menor de idade, Dom Pedro de Alcântara, e não podia exercer as funções de imperador. Segundo a Constituição, nesse caso, o império deveria ser governado por 3 regentes eleitos pela Assembleia Geral. Então, começava o período regencial, de 1831 a 1840. Os poderes do governo central foram limitados, e a ausência da figura do imperador estimulou vários grupos políticos a disputar o poder e a tentar instituir mudanças mais profundas no país. Foi criada uma força armada de cidadãos, chamada Guarda Nacional, a autonomia das províncias foi ampliada e o governo regencial passou a ser eleito com mandato de 4 em 4 anos pelos cidadãos ativos. Em pleno império, o governo brasileiro parecia passar por uma experiência republicana, ainda que limitada a uma pequena parcela de cidadãos, alguns só que poderiam fazer essa escolha através do voto. No entanto, as diferenças de interesses em diversas partes do país e da sociedade levaram a inúmeras revoltas que ameaçaram a ordem política e social, como uma revolução separatista no Rio Grande do Sul, conhecida como Farroupilha, entre 1835 e 1845, uma revolução separatista na Bahia, conhecida como Sabinada, em 1837, e revoltas populares como a Cabanagem, no Pará, em 1835, a Balaiada, no Maranhão, em 1838, e uma revolta de negros escravizados e livres em Salvador, em 1835, liderada por muçulmanos conhecidos como malês. Esses movimentos acabaram sendo derrotados pelo governo central, às vezes de forma bastante violenta, mas demonstraram as dificuldades de manter o país unido sem uma pessoa que colocasse acima das diferenças políticas e sociais, como era o caso da figura do imperador, Então, vamos às atividades. Então, vamos responder as questões das atividades, A primeira, anote em seu caderno uma importante diferença entre a organização dos poderes do Estado na Constituição Brasileira de 1824 e a organização dos poderes proposta pelo filósofo iluminista Montesquieu no século XVIII. Então, vamos às respostas. Vai ficar assim. Enquanto Montesquieu
propunha. Anotem aí no caderno de vocês que não tem espaço na apostila, né? Então, façam aí no caderno. Enquanto Montesquieu propunha a separação dos poderes do Estado em três, o Brasil estabeleceu um quarto poder, além do executivo, legislativo e judiciário, que é o que a gente tem hoje, tá? É esse modelo aqui de divisão do Estado que nós temos hoje. Executivo, legislativo e judiciário. O Brasil, na época, tinha um a mais, que é o moderador, ó. Qual seja o poder moderador. Que fortalecia o imperador. Perante os demais poderes. Por quê? Porque o imperador, ele tomava conta do poder moderador e também do executivo, né? Então, ele poderia resolver ou tudo que acontecesse tinha que passar por ele. Então, o poder ficava centralizado nele. Os demais poderes. Olha lá. Enquanto Montesquieu propunha a separação dos poderes dos estados em três, o Brasil estabeleceu um quarto poder, além do executivo, legislativo e judiciário, qual seja o poder moderador, que fortalecia o imperador perante os demais poderes. Vamos para 2. Resume em seu caderno as dificuldades políticas enfrentadas por Dom Pedro I e que determinaram o fim de seu reinado. Então, vamos escrever. Dom Pedro enfrentou oposição ao seu poder centralizador. Então, ele teve oposição. Como exemplo, a Confederação do Equador pelo poder centralizador. Ele também teve fracasso na tentativa de manter controle
sobre a província de Cisplatina, em 1826. E também oposição por se envolver nas questões políticas portuguesas. Porque o que eles pensavam? Ele estava aqui, ele era o imperador do Brasil. Ele tinha que concentrar as suas forças, concentrar tudo que ele tinha. Brasil, ele começou a se envolver muito com as questões portuguesas, aí acabou não dando muito certo depois no final, né? Nós vamos ver aqui na questão 3, que diz assim, essa não precisa responder, né? Só vamos comentar. Discuta com seus colegas e professor por que podemos dizer que durante o período regencial o Brasil viveu uma experiência republicana. Então, a república, que é o que a gente vive hoje, né? Regime político com mais autonomia política, né? Mais do que a monarquia, que era o reinado. Era uma situação favorecida pela ausência da figura do imperador. Na república não tem o imperador. Além do mais, houve a criação da regência una, que passou a ser eleita por tempo determinado, lembrando o mandato de um presidente, tá? Na época. O Brasil viveu, não totalmente, porque, na verdade, depois quem comandava o Brasil era eleito, porém por minoria, né? Era eleito por pessoas de muito dinheiro, fazendeiros, né? Com muita influência, não era qualquer cidadão que poderia votar, né? Por muito tempo foi assim, eram alguns escolhidos a dedo que poderiam votar e tomar as decisões pelo Brasil, tá bom? Então é isso.